Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma tarde de gravações, né? Estamos na mesma locação, Biblioteca Central do Estado da Bahia. Como eu já falei anteriormente, é um local que eu gosto muito. E aqui a gente está hoje para falar sobre memorização. Muitos estudantes falam comigo, professor, estudar eu até estudo, aprender eu até aprendo, mas eu esqueço. Vamos falar sobre memorização, que vai ser um assunto para você nunca mais esquecer. Então, vamos pensar da seguinte forma. Primeiro, memorizar é uma habilidade do cérebro. Como toda habilidade, ela precisa ser treinada, tá? Então, para que você tenha uma ótima memória, uma memória de alto desempenho, você precisa exercitar ela ao longo da vida. Assim, por mais que a gente pense possibilidades, tudo são técnicas, tudo são coisas que vão ser exercitadas ao longo da sua trajetória, seja de estudante, seja sua trajetória de ser humano até. Então, você precisa exercitar a memória para que você tenha uma ótima memória ao longo da vida. Tem algumas técnicas, se você der uma olhada no Google, você vai ver uma série de técnicas sobre memorização. Eu vou falar aqui daquelas que eu mais gosto, daquelas que mais se aplicam à rotina de um estudante. Técnica número 1. Interaja com o assunto que você está se propondo a memorizar. Então, você vai fazer perguntas ao seu professor, você vai tentar tirar dúvidas de colegas, você vai prestar atenção na pergunta dos seus colegas. Por que eu estou falando isso? A nossa memória, ela funciona muito na base de associação. Por exemplo, o sabor delicioso daquele acarajé, você vai lembrar, quando você lembrar daquele momento em que você comeu acarajé, daquele show, daquele carnaval ou daquele encontro com os amigos. A sua memória, ela nunca traz um único dado, ela traz sempre dados associados a outros dados. Então, assim, por exemplo, talvez o melhor filme de cinema que você tenha assistido tenha sido aquele filme que você assistiu na sua melhor companhia. Então, a sua memória vai te proporcionar um laço afetivo com aquele filme porque você estava desenvolvendo um laço afetivo com a outra pessoa que estava com você. Então, vai ser muito mais fácil você lembrar de uma fórmula, por exemplo, a qual você discutiu com o professor, do que simplesmente uma fórmula que você leu no livro. Dica número 2. Ensine para os seus colegas, para o seu pai, para o seu cachorro, para qualquer pessoa, os assuntos que vocês estão estudando. Por quê? Quando nós vamos ensinar algo, uma zona do nosso cérebro, que é a zona da criatividade, ela também é incentivada. Então, quanto mais zonas cerebrais você trabalhar ao longo de um processo intelectual, maior vai ser a sua fixação. Existe, por exemplo, um estudo de um neurologista americano chamado William Glasser, onde ele fala da pirâmide de aprendizagem. É uma teoria muito bacana chamada teoria da escolha. Ele diz que quando nós estamos a ensinar a alguém o assunto estudado, o nosso pico de aprendizagem e memória pode chegar a 95%. Nunca vai ser 100%, tá? Tem sempre uma zona da nossa memória que não é bem memória, é identidade. Por exemplo, você pode lembrar de um determinado momento, mas vão ter coisas ali que não vão ser exatamente como você está lembrando. São criações do seu cérebro. Logo, criatividade. Criação, criatividade. Tá? Então, assim, é muito importante que você ensine para alguém o que você está estudando, porque você ativa outras zonas cerebrais e amplia o processo de fixação, aprendizagem e memória. Só por curiosidade, já se perguntou como que seu professor sabe tanto? Claro, ele dá a mesma aula algumas vezes ao dia, durante alguns anos, então é normal que ele termine fixando mais, tá? Aquele conteúdo do que você que está tendo um contato, talvez a única vez durante um ano de trabalho inteiro. A terceira dica que eu tenho para falar é uma dica que não se relaciona tanto com memorização, mas se relaciona muito com concentração. Concentrar, manter foco, também é uma habilidade cerebral, tá? E ela também precisa ser exercitada. Para a rotina do estudante, uma ideia muito bacana para a concentração é ambientes propícios ao estudo. E aí eu estou falando de locais que tem uma boa acústica, não precisam ser necessariamente silenciosos. A gente vive num país de 200 milhões de habitantes que estão desenvolvendo qualquer coisa a todo momento. Então o silêncio é um artigo de luxo. Mas você precisa ter um local propício para o desenvolvimento do estudo. Uma mesa limpa, organizada. O nosso cérebro tende a reproduzir o que está à nossa volta. Por isso que, por exemplo, o mau cheiro nos incomoda, uma expressão nervosa de uma outra pessoa nos sensibiliza, porque nós adquirimos esse tipo de informação através das nossas emoções. Então mantenha seu espaço de estudo sempre arejado, tá? Ordene tudo direitinho antes de começar a rotina de estudo. Isso vai fazer com que os seus focos de concentração aumentem bastante, tá? Para mais dicas como essa, eu peço que você acompanhe o site tintananquim.com, peço que você siga a nossa página no Facebook, que você também acompanhe o nosso canal no YouTube. Lá no nosso site você também vai ter acesso a um e-book super bacana com dicas de Enem e coach para sua produção intelectual estudantil.
tá? Continue acompanhando o nosso site, continue acompanhando a gente aqui. Eu sou o professor Thiago Medeiros, essas foram as minhas dicas de memorização para hoje. Tchau, tchau.